Vamos continuar viajando pelo mundo com a ajuda do Fabrício Knights, que saber como terminou a convenção democrata que definiu o nome de Kamala Harris como candidata à presidência pelo partido. Ela aceitou a nomeação, não é isso, Fabrício? Bom dia. Bom dia, Rafael. Exatamente isso. Não tinha nenhuma dúvida, né? Ela seria candidata democrata desde que Joe Biden anunciou a desistência da sua candidatura lá no final do mês de julho. E aí toda a convenção essa semana lá em Washington foi, de certa forma, em torno de Kamala Harris, com um discurso de vários líderes importantes do partido que a gente acompanhou aqui no Jornal da Manhã, todos eles exaltando a figura da nova candidata do Partido Democrata, que já vem muito forte para essa disputa contra Donald Trump lá em novembro, principalmente pela quantidade de dinheiro arrecadado. E aí ontem foi o grande finale dessa convenção lá em Chicago, com um discurso aí de cerca de meia hora da Kamala Harris, um pouco mais de meia hora, e tem 4 pontos de destaque para a gente trazer aqui. Inclusive a gente separou numa arte quais são esses 4 pontos de destaque. União e novo caminho para o futuro, raízes na classe média, ataques a Donald Trump e cessar fogo na faixa de Gaza. Esses 3 primeiros aqui, união, raízes na classe média e ataques a Donald Trump, estão muito bem atrelados. Ela juntou muito bem esses 3 aqui no discurso dela. Quando ela fala de novo caminho para o futuro, ela diz o seguinte: os Estados Unidos têm uma oportunidade preciosa de deixar para trás a amargura, o cinismo e tem a chance de trilhar um novo caminho pela frente. Quando ela fala em amargura e cinismo, são termos que os democratas geralmente associam a Donald Trump. Então foi uma coisa ali bem junta, fora uma série de ataques que ela fez a Trump, se diferenciando dele. E aí, sobre união, a gente até separou um trecho em que ela prometeu, de fato, juntar o país, unir os americanos. Vamos conferir esse trecho. I will be a president. Eu serei uma presidente que vai unir em torno das nossas maiores aspirações. Uma presidente que lidera e escuta, que é realista, prática e tem bom senso e que sempre luta pelo povo americano. And always fights for the American people. Então esse discurso da Kamala Harris ontem estava lotado de símbolos para a classe média. Por exemplo, o uso da camuflagem, aquela camuflagem militar, chapéus de cowboy, por exemplo, todos símbolos ligados ali ao conservadorismo americano, ao eleitor médio americano. Muita gente falando que se essa convenção democrata fosse, por exemplo, no Texas, ela teria ido muito bem. O Texas, que é um estado tradicionalmente republicano. Isso mostra um esforço da campanha democrata de tentar conquistar esse eleitor médio, um eleitor republicano possivelmente insatisfeito com o Donald Trump ou aquele eleitor indeciso. Muito disso passa também pela nomeação de Tim Walz, o vice de Kamala Harris, que é governador do estado de Minnesota, lá no meio oeste, outro ponto que a gente já trouxe aqui. Ela falou de Trump, atacou Trump, disse que ela é diferente dele em vários aspectos e principalmente que ela não vai se aproximar de tiranos e ditadores. E aí ela se referiu ao líder norte-coreano Kim Jong-un. Curiosamente, ela não falou do chinês Xi Jinping ou mesmo do presidente russo Vladimir Putin, que é bem próximo de Donald Trump, dizendo que ela não vai se dobrar para Kim Jong-un, não vai se dobrar para tiranos, mas aí não citou outros nomes. E também, para quem esperava ali muitas falas sobre o futuro, que poderia ser o governo de Kamala Harris, ela falou por cima, não deu muitos detalhes, não avançou muito nesses pontos, apenas ali uma pincelada, vamos dizer assim, no que ela pretende para um eventual governo a partir de 2025. Mas um outro ponto, e esse que também foi muito destacado ao longo da semana e ela abordou ontem, foi a gestão americana na guerra entre Israel e Hamas. A gente também separou esse trecho. O presidente Biden e eu estamos correndo contra o tempo porque agora é hora de conseguir um acordo para os reféns e um acordo de cessar-fogo. A escala de sofrimento é de quebrar o coração. O presidente Biden e eu estamos trabalhando para acabar com essa guerra em Israel. Segura com os reféns liberados. O sofrimento em Gaza acabado e o povo palestino podendo concretizar o direito à dignidade, segurança, liberdade e autodeterminação.
Lembrando, Rafael, que nessa convenção democrata tinham 30 delegados do partido que faziam parte ali do chamado Movimento Não Comprometido, que criticam a ação do governo, a falta de ação do governo em relação à guerra lá na faixa de Gaza. Eles dizem representar 700 mil eleitores democratas ao redor de 8 estados. Isso pode fazer a diferença, é um número que pode sim fazer a diferença nas eleições lá em novembro. Então é importante que Kamala Harris sinalize alguma coisa em relação à faixa de Gaza, em relação às negociações de um cessar-fogo, a ver como que isso vai se desenrolar ao longo da campanha eleitoral, que a partir de agora está a todo vapor. É isso aí, agora acabou a festa, campanha eleitoral na rua, daqui a pouquinho tem debate entre eles. Quero ouvir do Zé Maria Trindade. Zé Maria, agora a festa acabou, né? Ontem, Trump e J.D. Vance fizeram discursos em lugares diferentes, mas atacando o mesmo flanco. A vazão excessiva, segundo eles, de imigrantes pela fronteira norte-americana. Essa era uma responsabilidade da vice, Kamala Harris. O ex-presidente Trump, inclusive, mostrou no discurso que fez um gráfico dizendo que nunca antes na história dos Estados Unidos tanta gente entrou pelas fronteiras, em contraposição aos números baixos do mandato dele. Parece que vem por aí a tentativa dos republicanos de recuperarem o protagonismo perdido na campanha desde a saída do Biden e a chegada da Kamala Harris, né? Esse é o grande debate norte-americano, né? E um debate de sempre, mas agora está mais do que nunca muito forte. Os americanos temem ali exatamente esta invasão. Os Estados Unidos são um país formado de imigrantes. Então, a ideia deles é de que todos querem ir para os Estados Unidos e a tendência é filtrar e evitar que seja tomado. Recentemente eu li um texto sobre a tomada de um país, a invasão de um país com métodos pacíficos e exatamente através da imigração. É o caso, por exemplo, da França, onde a maioria já está tomando lugares ali importantes e são descendentes ou imigrantes, o que mostra uma preocupação muito grande de vários países com essa situação. Então será um tema muito forte. A disputa norte-americana volta a ficar equilibrada. Eu não diria uma virada, mas voltou a ser equilibrada. Os democratas já estavam pensando nas próximas eleições, consideravam esta eleição perdida, né? A não ser que o Trump fosse barrado por via judicial, o que não aconteceu. Com a entrada agora de Kamala, a situação volta a ficar equilibrada e cabe a Donald Trump, com seu discurso forte, se contrapor a esta semana de discursos fortes demais dos democratas. E o interessante é que a situação política voltou a se equilibrar de tal forma que os dois, democratas e republicanos, se uniram, né, entre eles, e nunca vi uma política tão forte em cada um dos setores. Donald Trump, que não tinha essa linha política, né, era um empresário e tal, agora é um líder político republicano incontestável. Então, foi um momento de assentamento e de equilíbrio. A política é assim, muda mesmo.